Ao encontro da sombra. O potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Organizado por Connie Zweig e Jeremiah Abrams. Tradução de Merle Scoss. Editora Cultrix. Canal Le Conde. Capítulo 40. O reconhecimento da nossa cisão interior. Por Andrew Bard Schmuckler. Diz Scott Peck, abre aspas, o grande problema do mal não é o pecado, mas a recusa em admitir o próprio mal. Fecha aspas. Aquilo que não conseguimos enfrentar de frente nos agarrará pelas costas. Quando alcançamos a verdadeira fortaleza de admitir a nossa condição moral imperfeita, deixamos de ser possuídos por demônios. Uma outra comparação pode ser feita com Moby Dick. Enquanto a busca do capitão Ahab pela baleia branca simboliza o caminho da guerra, a história de Joseph Conrad, o sócio secreto, oferece um símbolo do caminho da paz. Assim como Moby Dick, esta também é a história do capitão de um navio e de modo como ele lida com seu lado escuro. Esther Harding, psicóloga junguiana, interpreta a narrativa de Conrad como um discurso sobre a sombra. O sócio secreto da história é um estranho nu que sobe a bordo do navio quando o capitão faz o quarto de vigia. Esse estranho é um oficial de outro navio que matou um de seus homens por esquivar-se de suas obrigações. Enquanto o capitão mantém escondido o estranho, uma aura de mal-estar e perigo paira sobre o navio ancorado. Num momento crucial, o próprio capitão quase chega a cometer um ato semelhante ao do seu companheiro secreto. Quando o capitão reconhece que também ele poderia cometer um assassinato, diz Harding, a tensão se alivia. Abre aspas. Então, e só então, o homem da sombra esgueira-se para o oceano do qual havia saído tão misteriosamente, e nos é dado a entender que a estranha tensão que encobrira o navio e seu inexperiente capitão se dissolve, e eles navegam de volta para casa com ventos favoráveis. Fecha aspas. Enquanto sustentamos que todo o mal está lá fora, o nosso navio, como o do capitão Ahab, está no caminho da destruição. Mas quando reconhecemos que também a capacidade para o mal vive dentro de nós, podemos fazer as pazes com a nossa sombra e o nosso navio pode navegar em segurança. É claro que existe o mal lá fora. Temos inimigos e eles nos ameaçam. Mas, assim como a guerra ocorre em ciclos através dos níveis de sistema humano, a paz pode começar em qualquer ponto do ciclo. Alterando-se a galinha ou o ovo, a ave pode começar a evoluir para uma nova espécie. Assim como fomos enlouquecidos pelo trauma inescapável da fragmentação do sistema mundial, do mesmo modo, qualquer movimento nosso em direção à sanidade irá nos ajudar a criar uma ordem mundial mais íntegra. Superar a divisão no espírito humano é um passo importante para transcendermos as fronteiras que dividem o nosso planeta ameaçado. Eis uma história racídica. O filho de um rabino foi celebrar os ritos de Shabat numa cidade vizinha. À sua volta, a família perguntou: eles fizeram algo diferente do que fazemos aqui? Sim, é claro, respondeu o filho. E qual foi a lição? Perguntaram. Ama o teu inimigo como a ti mesmo. Mas isso é o que dizemos aqui. Por que disseste que era diferente? Eles me ensinaram a amar o inimigo dentro de mim mesmo. Amar o inimigo dentro de nós mesmos não elimina o inimigo lá fora, mas pode mudar o nosso relacionamento com ele. Quando o mal deixa de ser demonizado, somos forçados a lidar com ele em termos humanos.
Essa é, a um só tempo, uma tarefa espiritual potencialmente dolorosa e uma oportunidade para a paz espiritual. Esse é sempre o caminho da humildade. O coração nas trevas é o nosso próprio coração. Existe um certo consolo em demonizar as pessoas mais monstruosas e perniciosas dentre nós, como se o fato de elas serem um tipo diferente de criatura tornasse o seu exemplo irrelevante para nós. Por isso, um alemão escreveu que todas as tentativas para compreender o caráter do nazista Himmler estavam fadadas ao fracasso. Abre aspas, pois implicam compreendermos um louco, em termos da experiência humana. Fecha aspas. Mas sábio foi o jornalista alemão que lembrou a seus compatriotas, abre aspas, sabíamos que Hitler era um de nós desde o começo. Não deveremos esquecer isso agora. Fecha aspas. Ele também era um de nós, um ser humano. Na dança diante do espelho, encontramos uma falsa paz interior ao demonizar o inimigo. Mas reconhecer que até mesmo um inimigo realmente demoníaco é feito da mesma substância que nós, faz parte do verdadeiro caminho em direção à paz. Nossa cisão interior faz com que nos apeguemos à guerra do bem contra o mal. Mas, se sustentamos que o recurso da guerra é em si o mal, então somos desafiados a encontrar uma nova dinâmica moral que represente a paz pela qual lutamos. Na medida em que a moralidade toma a forma da guerra, seremos compelidos a escolher um lado, a nos identificar com uma parte de nós mesmos e repudiar a outra. Esse caminho da guerra faz com que nos elevemos acima de nós mesmos, precariamente equilibrados sobre um abismo. No nosso mundo, os fazedores da paz frequentemente compartilham com os fazedores da guerra esse paradigma fundamental da moralidade. No nosso mundo, os fazedores da paz frequentemente compartilham com os fazedores da guerra esse paradigma fundamental da moralidade. Nossos movimentos pacifistas demonizam os guerreiros como amantes da bomba, enquanto nós somos as boas pessoas que querem a paz. Como se os guerreiros também não estivessem nos protegendo contra perigos muito reais. E como se nós, amantes da paz, também não tivéssemos a nossa própria necessidade de afirmar a nossa superioridade sobre os inimigos que escolhemos. O recurso da guerra continua a dar as cartas, mesmo sob a bandeira da paz. Em A Verdade de Gandhi, Erik Erikson lança luz sobre alguns dos perigos do caminho em direção à paz. Gandhi é um herói do movimento ideológico do nosso século para transcender o sistema da violência e, muito apropriadamente, merece toda a admiração que recebe. O livro de Erikson é, em si, um tributo. Gandhi de tanga, representando a simplicidade do espírito. Gandhi ensinando-nos a não demonizar nossos adversários, mas a apelar para o melhor lado deles. Gandhi mostrando como deter o ciclo da escalada da violência através de uma corajosa disposição para absorver o golpe sem devolvê-lo. Mas existe um lado problemático em Gandhi. Erikson a ele se refere numa carta aberta ao Mahatma. Essa dimensão escura é derivada do excesso de zelo de Gandhi na sua luta por perfeição moral. Erikson vê no relacionamento de Gandhi consigo mesmo uma espécie de violência e também percebe que, da dinâmica desse esforço para triunfar sobre si mesmo no recurso da guerra, cresceram relações tirânicas e exploradoras entre Gandhi e as pessoas que lhe eram mais próximas e mais vulneráveis a ele. Erikson identifica, na própria luta de Gandhi pela santidade, as dificuldades que nos ligam ao ciclo da violência. O caminho da não-violência, Satyagraha, diz Erikson a Gandhi em sua carta aberta, abre aspas,
terá pouca chance de encontrar sua relevância universal, a menos que aprendamos a aplicá-lo também a qualquer coisa má que possamos sentir dentro de nós mesmos e que nos faça temer a satisfação dos instintos, sem o qual o homem não só fenece enquanto ser sensual, como também se transforma numa criatura duplamente perniciosa. Fecha aspas. Em lugar de destaque nesse argumento de Erikson, figura a guerra de Gandhi contra a sua própria sexualidade, uma guerra na qual a projeção também teve um papel a desempenhar e que trouxe como consequência parcial o sofrimento de outras pessoas. Vale lembrar as restrições de George Orwell quanto ao exemplo de Gandhi. Abre aspas. Não há dúvida de que álcool, tabaco, etc. são coisas que um santo deve evitar. Mas a santidade também é uma coisa que os seres humanos devem evitar. Fecha aspas. A santidade envolve uma extrema identificação com a parte boa, enquanto irreconciliavelmente oposta à parte má. Ela se liga à via da guerra. Abre aspas. Grande parte desse excesso de violência que distingue o homem dos animais é criado nele por esses métodos de treinamento infantil que lançam uma parte dele contra a outra. Fecha aspas, diz Erikson falando de Gandhi. Talvez exista ainda uma outra via. A bondade pode ser concebida como saúde. A raiz linguística inglesa de health, saúde, está ligada a whole, total, íntegro. Portanto, o mal é doença. Queremos ser curados, totalizados e não destruídos no caminho do fazedor de guerra. Ao nos totalizarmos, encontramos o caminho para a bondade da paz, para a qualidade do shalom, paz em hebraico. E no seu âmago, vem a paz com o nosso ser, criaturas imperfeitas e pecadoras que somos. E no seu âmago, vem a paz com o nosso ser, criaturas imperfeitas e pecadoras que somos. Erich Neumann fala da coragem moral de não desejarmos ser piores nem melhores do que realmente somos. Essa, diz Neumann, é a parte mais importante do objetivo terapêutico das psicologias de profundidade. E de modo semelhante, Erikson escreveu ao Mahatma Gandhi, sugerindo que se acrescentasse ao caminho do Satyagraha o encontro terapêutico consigo mesmo, conforme é ensinado pelo método psicanalítico. Os dois caminhos estão relacionados, diz Erikson, porque a psicanálise ensina a confrontar o inimigo interior de uma maneira não violenta. O recurso da guerra, que divide, é aqui suplantado pelo recurso da reconciliação, que totaliza. A bondade reinará no mundo, não quando ela triunfar sobre o mal, mas quando o nosso amor por ela deixar de se expressar em termos de triunfos sobre o mal. A paz, se um dia vier, não será feita por pessoas que se fizeram santas, mas por pessoas que aceitaram humildemente sua condição de pecadores. Na verdade, foi uma santa, Santa Teresa de Lisieux, quem expressou o que é preciso para permitirmos que o Espírito da Paz resida em nossos corações. Abre aspas. Se estás preparado para suportar serenamente a provação de seres fonte de desgosto para ti mesmo, então serás um agradável abrigo para Jesus. Se estás preparado para suportar serenamente a provação de seres fonte de desgosto para ti mesmo, então serás um agradável abrigo para Jesus. Fecha aspas. Abre aspas. Haverá diferença entre o sim e o não? Haverá diferença entre o bem e o mal? Deverei temer o que os outros temem? Contrassenso. O ter e o não ter
surgem juntos. O fácil e o difícil se complementam. O longo e o curto se contrastam. O alto e o baixo dependem um do outro. Frente e costas, uma à outra, se seguem. Lao Tse.